hoje eu vim conversar com vocês sobre as duas videoaulas que eu já passei de microabrasão e infiltrante de esmalte. Eu estou com os slides abertos aqui, posso dar uma revisada com vocês, tá bom? Mas eu acho que mais importante, que é o que vocês devem estar curiosos para saber, é em relação à prova, né? Vocês querem que eu fale primeiro da prova ou que eu faça uma revisão primeiro? Prova? Porque aí na hora da revisão, né? Prova. Porque aí na hora da revisão todo mundo sai, né? Vale-me Deus. Prova. Tá bom, já entendi. Não precisa escrever mais. Então vai ser assim. A prova de vocês é um trabalho que vocês vão ter que entregar até o dia 30 de abril. Vocês sabem que a gente volta, provavelmente, se Deus quiser, em maio, né? Acho que é dia 3 de maio. Não, dia 4. É dia 5? Bom, não sei. Sei que é em maio. Eu acho que dia 4 já tem aula. Bom, depois a gente vê isso. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter até o dia 30 de abril para me enviar. Dia 4 é domingo, então é dia 5. Eu acho que é isso mesmo. Para me enviar um trabalho, tá? Professor, mas que trabalho? Como assim? E esse trabalho, ele vai valer 10? O trabalho não vai valer 10, tá? O trabalho, ele vai valer 8. Vocês tiveram mais ou menos metade das notas práticas, né? Vocês ainda teriam umas 3 ou 4 laboratórios até terminar a AP1. Então, o Paulo autorizou a gente fazer uma média, né, das notas práticas e participar da nota da V1, da P1, desculpa. Então, eu vou pegar essas notas práticas que eu tenho aqui de vocês e eu vou fazer uma média. A maioria está com nota boa, né? Professor, mas eu faltei, eu só tenho uma nota, eu só tenho 2 notas. Não tem problema, vai ser uma média, de qualquer forma. Tá? Então, essa nota aqui que vocês têm, da prática de 0 a 10, teria ainda uma prova prática. Não vai dar para a gente estar fazendo isso na P1. A prova prática de preparo vai ser parte da prova prática da P2. Tá? Vocês vão fazer um preparo e depois a restauração de resina ou de amálgama na P2, valendo a nota cheia da prova prática, né? Então, vai ser um trabalho que eu vou estar passando para vocês. Acredito que até quarta-feira agora eu passe. Acredito não, a gente tem que passar até o dia 8. Então hoje é dia 6, né? Então vai ser até quarta-feira. Quarta-feira eu vou colocar a lista no Google Classroom. Vocês sabem de alguém da turma que não está no Classroom? Não, né? Tipo, pelo menos tem 60 e lá vai pedrada. Eu acho que tem mais gente no Classroom do que na chamada. Mas se tiver alguém que não esteja, eu preciso que vocês falem com a pessoa ou peçam para a pessoa falar comigo e entrar em contato, tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando, mas como vai ser essa prova prática? Seguinte, eu vou pegar um artigo para cada um de vocês. Então, eu já tenho uma lista de artigos dos temas da P1 e da P2. Então, vão ter 2, 3 pessoas que vão ficar com microabrasão, outras 2, 3 pessoas que vão ficar com infiltrante de esmalte, outros vão ficar com proteção do complexo dentino pulpar, outros com a parte de cárie, né? E aí eu vou pegar essa lista de chamada e vou designar um artigo para cada um de vocês. E aí o que vocês vão ter que fazer de trabalho? Não tem como colar, porque já é muito trabalho para uma pessoa só fazer. Então, a não ser que você seja expert
no assunto e já lê artigo muito rápido, muito fácil, você termina o seu e pode ajudar o de alguém, mas cada um vai ter o seu artigo. Então, eu vou elaborar 4 perguntinhas, cada pergunta vai valer 2 pontos. E aí, o trabalho que vocês vão ter é baixar o artigo, ler o artigo e responder essas 4 perguntas manualmente. Tá? Carol, as 2 monitoras estão aqui. Vou precisar muito da ajuda delas quando voltar. Vocês vão precisar. Eu não sei se vocês viram o cronograma novo. O Igor entrou também. Eu não sei se vocês viram o cronograma novo. Né? No cronograma novo, a gente vai ter algumas atividades práticas à tarde também. Eu vou dar as 4. Boa pergunta, Davi. As 4 questões vão ser as mesmas para todos vocês. Então, uma questão vai ser qual o diferencial do artigo para o que já havia na literatura, algo nesse sentido. E aí vão ter as 4 questões vão ser iguais. Então, digamos assim, a prova é igual para todo mundo. O diferencial vai ser o artigo, porque cada um vai ter o seu artigo. Deu para entender? Isso. O trabalho vai valer. Maria Lidiana entrou e o Igor entrou. Deixa eu botar aqui. O trabalho vai valer 8 pontos. Isso, o artigo é individual. O trabalho vale 8 pontos. Então, por que são 4 questões? Porque cada uma vale 2 pontos. Cada pessoa vai ter o seu artigo. E essas notas práticas é o que vai dar os outros 2 pontos. Então, basicamente é assim, professor, minha média prática é 9. Nas 3 vezes que a gente deu nota, eu tirei 9. Então, dos 2 pontos, você já tem 1,8. Vai ser a média do que está lá. Aí, boa pergunta. Professor, eu não fui para nenhuma prática. O que acontece comigo? Aí a sua prova do artigo vai valer 2,5 cada questão. E aí sua nota vai ser só a nota do trabalho. Ficou claro? Mas professor, eu faltei uma prática. Não tem problema. Vai ser a média das 2 notas que você tinha. É bem simples. Porque, tipo, aqui mesmo, na hora, eu consigo calcular aqui rapidinho. Porque o que eu vou fazer? Ó? Deixa eu dar um exemplo. Pronto. O Igor. O Igor, ele tá com média 8,5. Que é 8 mais 9 dá 8,5 e 8,5, 8,5. Então a média dele é 8,5. É só eu multiplicar por 2, que vai dar 16, 8,5, 17. Então ele tem 1,7 dos 2 pontos que vale a prática. Deu para entender? Deixa eu ver o chat aqui. É só um exemplo, Igor. Essas notas aqui não vão mudar. Então, 1,7 de 2. Tá ótimo. Maravilhoso. E aí os outros 8 pontos vão ser o trabalho que eu vou passar para vocês. Então, basicamente, como que vai funcionar? Vocês vão ter um trabalho que vai ser responder 4 perguntas. Eu vou colocar as 4 perguntas como se fosse a prova, a V1 mesmo, a P1 mesmo. Onde vocês vão colocar o nome de vocês de caneta. A média de 2 pontos, não se preocupem, eu vou fazer. Mas é bem simples, eu vou fazer a média das notas que vocês têm e transformar de 0 a 10 para 0 a 2. Tá? É só pegar a nota, multiplicar por 2 e dividir por 10. É muito fácil. Se tua média é 8, multiplica por 2, 16, divide por 10, 1,6. Deu para entender, Davi?
Davi? Travou? Vocês me escutam? Estão me vendo? Acho que travou. Não? Ah, tá. Ryan, todo mundo vai tirar 10, não, viu? É porque o chat ele não tá rolando automático. Por que, que todo mundo não vai tirar 10? A primeira coisa é que todos os artigos são em inglês. Pois é, né? Pois é. Então, é prova, né? É prova. A Alicia já tá, ó, conheçam a Alicia. A Alicia já tá dando um bom conselho para vocês aí. Ah, boa pergunta, Gabi. Professor, Google Tradutor vai me ajudar. Tem o Google Tradutor e tem também programas que eles traduzem o PDF inteiro do artigo. Fica melhor que o Google Tradutor. O Google Tradutor vocês podem até usar, mas vocês têm que colocar parte por parte, digamos assim, parágrafo por parágrafo. Se vocês botarem o artigo inteiro, ele não traduz direito, não. Eu tenho que. É porque os meus alunos que falam, mas eu nunca lembro o nome dele. Mas se tu colocar assim, traduzir PDF, tu vai achar. É um programa que traduz o PDF inteiro. Tá bom? É... Então, gente, o, o que vocês têm que fazer, basicamente? Vocês têm que ler o artigo, traduzir, óbvio, traduzir e ler. No que vocês fizerem isso, vocês vão pegar e vão responder as 4 perguntas, tá? As 4 perguntas não são coisas que vocês vão simplesmente copiar do Google Tradutor e colar lá, não. Isso seria muito fácil se eu colocasse assim: qual a conclusão do artigo? Vocês iam traduzir a conclusão e escrever lá em português mesmo que vocês traduziram. Calma, Igor, calma. É, é por isso que eu falei que, tipo, tem até dia 30, né? Vocês têm mais de 20 dias aí para fazer. E por isso que eu falei que não dá para colar, porque cada um vai ter um artigo diferente. E as perguntas são as mesmas, mas cada artigo vai ter a sua resposta, entende? Então, é isso. Assim que vai ser a prova. 8 pontos, essas 4 questões, cada questão valendo 2 pontos. E 2 pontos da prática, média prática. Quem não tiver nota nenhuma de prática, aí vai ficar a nota só da prova. Certificado de inglês, não. Não. Vocês só vão ler um artigo. De dupla? Tu ia fazer dupla com quem, Alexandra? Só pra eu saber. Com o Davi? É, se entrega aí. Ó, Davi, ela já falou que é com a Jane. Acho que é com a Janiele. A resposta é em português, gente, por favor, né? O artigo já é em inglês, vocês não precisam escrever em inglês. A resposta é em português. E a pergunta que eu vou colocar também é em português, tá? Não se preocupem.
Tá bom. Não, não vai ser em dupla, Alexandra. Essa é uma das regras da Unifametro, foi que a prova seria individual. Vai ser um trabalho, pode até ser de outra forma, sem ser artigo, mas a prova é individual e a nota é individual. Tá? O que vocês têm que pensar, eu sei que não é culpa de vocês, né? Vocês têm que pensar que, querendo ou não, vocês iam ter uma prova mesmo, e além disso iam ter uma prova prática. E aí, isso tudo ia ser bem mais difícil do que ler um artigo, traduzir, que vocês vão estar em casa e podem contar com a ajuda de outras pessoas e outros aplicativos e assim por diante, né? Como curte comentários de vocês. Não é Instagram, não é. Não dá pra curtir. Tá? Viu? Então, gente, é um trabalho que vocês vão ter mais de 20 dias aí para fazer e responder 4 perguntas, tá? As perguntas não vão ser nada demais, é questão de ler o artigo mesmo e responder. As respostas, elas têm que ser manuais, tá? Tem que ser escrito à mão, não pode ser no computador. E eu vou mandar uma folha que eu quero que vocês imprimam essa folha, que já tem o logo da Unifametro, AP1, tal. Vocês vão botar o nome de vocês. Eu vou postar, eu acho que hoje mesmo eu posto, tá? É porque eu tenho que finalizar a lista dos artigos. Mas acho que hoje mesmo eu posto para vocês, não se preocupem, tá? Se tivessem sem impressora, não tem problema. Eu quero que quem não tiver impressora, o que vocês vão fazer? Vão pegar uma folha de papel, de caderno, vão colocar AP1 dentística, nome fulano de tal, matrícula tal, questão 1. E aí vocês vão copiar a pergunta. Qual? Blá, 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 blá. E aí você responde. Questão 2. Copia a pergunta e responde. Isso, aí você pega esse arquivo que você fez manual e aí bate a foto e aí posta na atividade que eu vou abrir, que vai ter até dia 30 para vocês colocarem. E aí lá eu vou corrigindo e eu vou dar a nota, vocês já vão saber a nota de vocês, tá? Importante que vocês reparem que na nota da atividade no Google Classroom é uma nota de 0 a 100. Eu não vou dar de 0 a 100, eu vou dar de 0 a 80, que seria a nota da P1 de vocês. Então, professor, mas por que eu tirei 80? Eu não tirei 100. Quem tirou 80 tirou 10 na prova, no trabalho, certo? As únicas pessoas que vão ter a nota de 0 a 100 vai ser quem não tem nota prática. Porque aí a prova, né, o trabalho, ele vai valer 100, vai valer 10. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Tudo bem? Tudo claro? AP1? Como vai ser? Prova? Nota? Perfeito? Sim, sim. Prof, quem não tem prática vale 10, exatamente. Quem não tem prática, o trabalho vai valer de 0 a 10. Cada questão, em vez de valer 2 pontos, vai valer 2,5. A média prática está aqui, eu vou lançar para vocês, não se preocupem, tá? Mas são as notinhas que vocês já tinham. Eu vou lançar elas com a nota de 0 a 2 já. Eu coloco no Google, no Classroom, tá bom? Um artigo para cada aluno. Maravilha para quem não tem prática, não, porque eu acho a parte do artigo bem mais difícil.
As notas da prática, querendo ou não, mesmo quem foi muito ruim, tipo, na prática a gente dá 6,5, 7, e um 7 na prática é 1,4 de 2. É uma nota boa. A probabilidade de tirar 8 nos artigos é total. É só ler. Não, mas gente, a minha correção ela é justa. Eu não sou mal corrigindo. Eu vou dar uma olhada no artigo, eu sei exatamente o que eu quero e vou ver se vocês responderam correto. Só isso. Não, não se repete os artigos. Cada um vai ter um. Cada um vai ter um artigo, cada um de um tema. Tá? A maioria dos artigos vão ser de cariologia e proteção do complexo dentino pulpar, mas vai ter também um artigo com parte de preparo, restauração de amálgama, vai ter artigo de microabrasão, infiltrante de esmalte. Ok? Não se repetem, cada um vai ter um artigo. Serão 62 artigos, são 62 alunos, 62 artigos. Boa pergunta, Lara. Professor, mudando de assunto, né? Ela falou, qual a matéria vai começar a P2? A P2 ela começa com a aula de clareamento. Até agora eu não dei nenhuma aula de AP2 para vocês. Eu queria passar primeiro para vocês como vai ser a P1, revisar toda a matéria da P1, e aí depois vocês vão ter 2 aulas online que eu vou gravar. Na verdade, uma eu já tenho gravada. Eu só vou editar e botar no YouTube e passar para vocês o link, tá? E é aula de clareamento e a aula de pinos. Só que a aula de clareamento, apesar de eu já ter ela gravada e eu vou colocar no YouTube, igual eu fiz com as outras, eu vou dar uma aula também online para vocês. Essa aula online que eu quero fazer na quarta-feira à tarde, às 2 horas. Só que eu ainda não sei se vai ser nessa quarta. Eu acho que vai ser na quarta da semana que vem. Tá bom? E aí vocês vão poder perguntar online e tudo mais. Não, não vou dar. Lícia, eu postei no Google Class um cronograma novo. Não sei se vocês viram. O cronograma novo já tem organizado tudo que vai ser, quais aulas eu vou dar nesse período até abril, até a gente voltar, até o começo de maio, e quais aulas a gente vai ter depois que voltar. Inclusive já organizando as práticas, porque eu vou precisar da ajuda das meninas, porque vão ter 2 dias, eu acho, são 2 ou 3 dias, que a gente vai ter prática à tarde, todo mundo no laboratório, que são práticas que a gente não precisa da cabeça, que vai ficar todo mundo, vou pegar as cadeiras todas, a gente vai ficar fazendo a prática de pinos, que não precisa de cabeça, e eu não lembro qual era a outra. Tem outra prática aí também que vai ter. Tua prática vai ser o quê? Vai ser assim. Como assim? Não entendi. Bom. Ah, sim, de clareamento, né? Ela vai querer fazer a prática. Não pode, viu, gente? Não pode. Eu não preciso dizer isso pra vocês, né? Mas entendi agora, Igor. Beleza. Então, pessoal, deu para entender mais ou menos como vai ser o cronograma. Então, o que eu vou fazer? Hoje
eu estou fazendo uma revisão de microabrasão e filtrantes de esmalte. Por quê? Porque microabrasão infiltrante e restauração com amálgama. Por quê? Porque essas duas aulas vocês não tiveram a aula ao vivo, né, comigo. Eu gravei a aula, até a de microabrasão não ficou muito boa a gravação, né? Ela ficou o tempo descoordenado do som com slide, mas eu gravei as aulas, eu postei para vocês, tá lá no YouTube, quem quiser assistir quantas vezes quiser. Mas com certeza vocês devem ter ficado com dúvidas e eu vou querer meio que tentar passar para vocês uma revisão aqui, de forma que quem pegue o artigo de microabrasão, um artigo de infiltrante de esmalte ou um artigo de restauração com amálgama, não tenha dúvida da matéria em si. Você pode ter dúvida do artigo, tá? Mas da matéria em si, vocês têm que estar sabendo. E aí por isso que eu estou fazendo essa revisão. E aí na semana que vem, aí a gente teria a aula de clareamento. E aí, depois, hoje é dia 6, então segunda que vem, dia 13, seria a aula de clareamento. Desculpa, eu vou marcar na quarta à tarde, lembrem, então vai ser dia 15. E aí, na outra semana, que seria a dia 20, eu vou dar aula de pinos para vocês, online, igual a gente está fazendo. Também vou gravar, também vou postar no YouTube. Tá? Eu deixei minha dúvida no Class, na época não tinha essa aula marcada. Qual dúvida, Alicia? Mas eu respondi, não? De microabrasão? Respondi, beleza. Tá lá no Classroom a resposta. Então, eu vou dar essas duas aulas para vocês de clareamento e depois de pinos. São aulas que... Deixa eu só confirmar no cronograma aqui, mas eu acho que são essas duas aulas sim, que eu tenho que dar para vocês. Cronograma. Aula de pinos e aula de clareamento. Hoje é revisão para a prova. Aí semana que vem seria a aplicação da P1, né? Na segunda, vocês já vão estar com a P1, com os artigos para vocês lerem. Depois vai ser dia 20, dia 15, clareamento, que está como dia 20, e depois aula de pinos. Tá bom? Geórgia. Ok, gente. Mais alguma dúvida de cronograma? Alguma dúvida de prova? Posso começar a revisão? Posso? Ótimo. Temos 42 pessoas, 41, a Lara caiu. Boa pergunta. Começamos as dúvidas da aula, a revisão com a pergunta da Alicia, tá? As perguntas vão ser com base nos artigos, sim. As perguntas da P1 vão ser 4 perguntas que servem para qualquer artigo, tá? E as respostas vão ser com base nos artigos. Óbvio que para responder também para o conhecimento, para vocês terem o conhecimento, para responder vocês precisam saber da matéria. Então vocês precisam estar, por exemplo, se você não sabe nada de microabrasão, não sabe qual é o gel que você usa, quantos passos, o que se usa, por quanto tempo, para que serve a indicação, e você pegar um artigo de microabrasão, você vai ter muita dificuldade. Porque você não vai conseguir responder direito, você não vai saber o diferencial daquele artigo, porque você não sabe o que é o normal, como que você vai saber o diferencial? A P2 não vai ser acumulativa, a não ser a prática. Porque a prática, vocês não vão ter prova prática da P1. Vocês vão ter só a média prática e esse trabalhinho do artigo que eu passei para vocês. Vocês vão ter na P2 uma parte cumulativa só da prática, tá? Que vai ser fazer um preparo e fazer uma restauração.
A prova da P1, a prova prática, é o preparo. E a prova da P2 é a restauração. Então a gente vai juntar os dois e vai ser cumulativo na prática. Na teórica, não. Na teórica, a teórica da P2 ela começa no clareamento. Né? Clareamento, pinos, restauração anterior, restauração posterior e assim por diante. Ok, Vanessa? Beleza. Então a Alicia perguntou, professor, a microabrasão e o infiltrante também são formas de clareamento, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tá? Imagina que eu tenho essa parede aqui, atrás de mim. E eu vou pintar ela com um monte de pontos brancos. Um monte de ponto branco. Vou pegar um corretivo e começar a fazer riscos brancos na parede. E aí, de repente, eu falo assim, não, eu vou tirar essa mancha branca que eu deixei. Quando eu lixar esses riscos brancos do corretivo, a parede vai ficar mais clara ou mais escura? Lícia? Mais clara não. Se eu te pintar de branco, tu vai ficar mais clara ou mais escura? Tu vai ficar mais clara. E se eu tirar a tinta branca, tu vai ficar mais escura? Então não é uma forma de clareamento. Na verdade, isso é uma coisa contrária ao clareamento. Muita gente acha que tem fluorose assim, em vários dos dentes. Eles acham que quando você tirar a fluorose, o dente vai ficar claro. Não. Você já tem que explicar para a pessoa que quando você faz uma microabrasão e um infiltrante de esmalte, a tendência é que a pessoa ache o dente mais escuro, porque ele vai ficar sem aquela mancha branca. Então, quando você tira o branco, o dente fica da cor natural dele, que é uma cor amarelada. Por isso que o ideal é que você faça o clareamento antes. Porque se o paciente ele é acostumado com o dente dele todo riscado de branco, quando você faz a microabrasão ou infiltrante, você deixa ele mais amarelo, aí o paciente acha ruim. Então o ideal é que você faça primeiro o clareamento, e aí você... O clareamento ele destaca mais essas manchas brancas. E aí você consegue tirar melhor elas, mascarar ou remover melhor elas. E quando você remover, o dente ele fica menos branco. Ele fica menos branco, fica menos claro, mas ele ainda, como você fez o clareamento antes, ele fica de uma cor aceitável para o paciente. Ele não acha, ele não vai achar, vai ficar da cor que ele achava que era o dente dele antes. Certo? Então não são formas de clareamento, não são formas. Normalmente o correto é que a gente faça o clareamento antes da microabrasão e do infiltrante. Principalmente da microabrasão, porque se eu fizer primeiro a microabrasão e depois o clareamento, o paciente ele vai ter mais sensibilidade. E isso é o que a gente não quer, porque o esmalte vai estar mais fino, então o gel vai entrar mais rápido. Mais alguma dúvida? Beleza, Vitória. Vou dar uma presença aqui para ti. Tá bom? É porque eu não sei porque a rolagem aqui do chat não tá indo. Qual foi a tua pergunta, Larissa? Deixa eu ver aqui. A matriz de Barton, ela é só para classe 1, para face vestibular ou lingual, ou posso usar para classe 2 também? Boa pergunta. Isso normalmente cai na prova. Na prova da P1, normalmente isso cai. A matriz de Barton, Vitória, ela é uma matriz que ela é usada para quando você tem clareamento faz antes, né? Isso, a matriz de Barton, ela é uma matriz que é usada para quando você tem uma caixa vestibular ou lingual numa restauração de amálgama. Então, não importa se você tem uma classe 1 composta, que é uma classe 1 que tem na oclusal e para vestibular ou para lingual, ou se é uma classe 2 que tem uma caixa para vestibular ou para lingual. Se é uma classe 2, se não tem mesial
e você tem uma caixa na vestibular e na lingual, essa restauração vai precisar de uma matriz de Barton, mesmo sendo uma classe 2. Então não é exclusiva de classe 1. É porque o que a gente pratica no laboratório e o que a gente está mais acostumado a ver são caixas vestibulares linguais para classe 1. Mas até na terça-feira antes da gente... a gente teve a aula prática de classe 2, né? No meio de março. E aí na terça-feira eu fui para a clínica e aí eu ajudei um aluno a fazer uma restauração classe 2 com caixa vestibular. Então, se fosse de amálgama, aquela restauração seria com matriz de Barton, mesmo sendo classe 2. Tirei tua dúvida, Larissa? Ok? Pergunta do Wanderson. A microabrasão, ela terá resultado 100% removendo a fluorose visível? Caso não, qual tratamento poderia tirar? É somente para caixa vestibular e lingual. Isso. A matriz de Barton é só para quando você tem caixa vestibular ou lingual, classe 1 ou 2. Tá? Não faz matriz de Barton em resina. Boa pergunta, Lara. Tá? Resina, você não precisa condensar ela, né, como amálgama. Então, você não precisa de matriz de Barton. Diferente da classe 2. Na classe 2 você precisa, né, mesmo com resina, fazer uma matriz para você ter a adaptação, a resina não sobrar lá. Mas na caixa vestibular e lingual, você não precisa de matriz de Barton para resina. Você consegue com a própria espátula, né, dar o formato do suco. Tá? A pergunta do Wanderson. Então, a pergunta do Wanderson, a microabrasão tem 100% de efetividade? Não, Wanderson. A microabrasão ela só serve para lesões de mancha branca que são rasas. Média, já na maioria das vezes, ela não consegue, você não consegue resolver só com a microabrasão. Tá? Caso você tente uma microabrasão e você não tenha sucesso, você tem duas opções. Uma é o infiltrante de esmalte, que é muito caro, mas que na maioria das vezes, mesmo que seja uma mancha mais profunda, ele resolve. Ou restaurar, pegar uma broca esférica, desgastar o esmalte naquela mancha branca e colocar resina. Tá? Seriam essas duas opções. Não, Larice, não. A pergunta da Larice, então, resina só em classe 2, matriz de Barton, correto? Não, vocês estão confundindo. A matriz de Barton, vamos falar sobre a matriz de Barton, antes de eu ir para a pergunta da Larice. Tá? A matriz de Barton, ela é só para amálgama. Não se faz matriz de Barton para resina composta. Tá bom? Deixar isso bem claro. Matriz de Barton é só para amálgama. Eu posso fazer matriz de Barton para classe 1 e para classe 2? Pode. Se a classe 1 ou a classe 2 tem uma caixa vestibular ou lingual e você vai restaurar com amálgama, você faz matriz de Barton. Então, pode ser para 1 ou 2. Tá? No vídeo, na aula e na prática, vocês fazem para classe 1 composta. Tá? Mas pode ser para classe 2. Mas nunca faz matriz de Barton para resina composta. Só para amálgama. Tá? Calma. Vocês estão misturando muito as aulas. É porque tem gente perguntando de matriz, gente perguntando de filtrante, gente perguntando de microabrasão. Calma que a gente vai responder todo mundo. Tá? A Larice perguntou. Professor, onde é resina? Eu fazendo sem matriz dá certo? Então vamos lá. Se tu tem uma classe 1 simples ou composta e tu vai fazer resina, tu não precisa de matriz. Não precisa de matriz nenhuma, tá? Agora, se tu tem uma classe 2, a função da matriz não é só segurar a condensação do amálgama.
A matriz tem várias funções. A matriz, ela dá o contorno anatômico do dente. A matriz previne, não deixa com que tenha extravasamento de material para a região gengival, ali depois da parede gengival. A matriz, ela faz com que você tenha um ponto de contato com o dente vizinho. Então, a matriz, ela tem várias funções, que uma delas é segurar na hora que você vai condensar a amálgama. Mas todas as outras funções, elas servem tanto para amálgama como para resina. Então, numa classe 2, caixa oclusal normal, você vai colocar matriz, independente se é amálgama ou resina. Porque se você não botar uma matriz na classe 2, você não vai ter o contorno, o perfil de emergência, você não vai ter o ponto de contato, você vai ter extravasamento de resina para a gengiva, vai dar uma inflamação gengival, vai perder osso e assim por diante, tá? É porque vocês estão confundindo, gente. Existem zilhões de tipos de matriz. Na aula mesmo, eu falo de vários. Eu falo da matriz porta-matriz Toffler-Mayer, do Unimatrix, da automatriz. Tá? A matriz de Barton é um tipo de matriz. A matriz de Barton ela é só um tipo de matriz, que é uma matriz que você vai usar quando vai fazer a restauração de amálgama e tem caixa vestibular ou lingual. Ou lingual. E aí, essa matriz vocês vão usar com o porta-matriz Toffler-Mayer, com um pedacinho de matriz por dentro e uma cunha entre os dois lados de matriz, né? Uma cunha para dar o formato do suco. Então, a matriz de Barton ela é um tipo de matriz. Existem várias outras matrizes. Então, a própria matriz com porta-matriz Toffler-Mayer ela é usada para tudo, para resina, para amálgama, classe 2 em geral. Ok? Pessoal, quando vocês tiverem dúvida ou se eu não respondi alguma coisa, vocês abram o áudio de vocês, porque o chat não está rolando aqui. Eu tenho que ficar subindo, descendo, aí às vezes não aparece. Proteger o outro dente é uma das funções da matriz também, tá? Sim. Não, nunca. Matriz de Barton nunca para resina, só para amálgama. Ok? Alguma dúvida a mais sobre matriz? Gente, a parte de matriz é muito importante. Mas, infelizmente, saber fazer as matrizes, mesmo com os vídeos que eu coloquei, os vídeos lá eles complicam muito. Matriz de Barton ele bota com Godiva, não precisa daquilo, tá? É mais fácil do que parece. Mas vocês só vão aprender mesmo como fazer as matrizes e realmente a função na hora que vocês estiverem na prática. Fazendo as restaurações, executando, confeccionando as matrizes. Tá? Mas na teoria, o que vocês precisam entender? Vocês precisam saber as funções das matrizes, os tipos de matrizes e para que eu uso cada uma. Então, por exemplo, para que eu vou gastar para fazer uma automatriz? Quando eu preciso substituir cúspide. Então, quando eu tenho uma cavidade atípica, uma cavidade onde uma cúspide inteira foi embora. Aí eu vou usar a automatriz. Se eu tiver, se eu não tiver, eu vou usar a minha matriz, porta-matriz Toffler-Mayer normal. Certo? E ela é muito cara, a automatriz. Então a gente acaba optando por outras. Tá bom? Tu não tá escutando, Nayara? Alguém mais não tá me escutando? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o microfone. Todo mundo tá me escutando baixo? Eu tô gravando sim. Acho que é o teu áudio aí. Que tá todo mundo normal. Tá bom? Tá escutando bem agora? Tá escutando bem agora?
Tá bem baixinho. Ixi. Tá bem baixinho. Eu que tô falando baixo agora, tô brincando contigo. Gente, vamos lá. Então, tá claro a questão das matrizes? Da aula de restauração com amálgama, fora as matrizes, acho que a parte mais difícil é a das matrizes, tá? Tem a parte de restauração com amálgama mesmo. Vocês precisam saber a sequência, porque é o que vocês vão fazer na prática. Então, se você vai para uma restauração de amálgama, mesmo que seja no laboratório, você não sabe a sequência, me desculpe. A gente não tem como chegar e ficar ensinando um por um. Ó, agora você vai condensar, agora você vai brunir, agora você vai esculpir, tá? Então, tu vai sair, tá bom. Então, vocês precisam saber a sequência, tá? Foi até uma das perguntas da atividade que eu coloquei para vocês, né? Qual a sequência do passo a passo para a restauração de amálgama, para que vocês escrevessem essa sequência. Então, trituração, inserção, condensação, brunidura pré-escultura, escultura, brunidura pós-escultura, ajuste oclusal e acabamento e polimento. Essa é a sequência. Não. O isolamento ele é parte de qualquer restauração. Eu queria saber o passo a passo para a restauração de amálgama em si, né? Essa sequência. Só a sequência do amálgama, tá bom? Aí na prática vocês vão ver sim, sobre o tempo de um para o outro. Exatamente, a questão do tempo. A Larissa acabou de falar, né? Não, relaxa. Eu não vou tirar ponto porque tu botou isolamento, não. Tá? Os tempos, eles são essenciais. Porque no materiais vocês aprenderam amálgama, né? Vocês fizeram uma restauraçãozinha de amálgama. Só que vocês não sabiam direitinho esculpir, não sabiam os detalhes. Então, na dentística a gente quer que vocês façam os detalhes de um dente, os detalhes de uma restauração, e para isso vocês precisam obedecer o tempo, que é o que eu falei na gravação. O tempo ele é essencial. Se você não espera muito, não espera o tempo correto para esculpir ou para brunir o amálgama, que são o brunimento para a escultura, e a escultura, se você não esperar, esse amálgama ele vai quebrar, ele vai se desmanchar na hora, porque ele ainda não tem resistência para ser brunido ou resistência suficiente para ser esculpido. Então, sabendo disso, esses tempos são essenciais para vocês lembrarem na hora de fazer, para que a restauração fique correta. Tá bom? E aí a gente espera sempre mais na classe 2 do que na classe 1, porque na classe 2 não tem todas as paredes sendo dente para segurar, então a chance de quebrar é maior ainda na hora de esculpir e de brunir. Tá bom? Isso, tempo dobra. 2 é o dobro de 1. Tempo para a classe 2 é o dobro do tempo que você espera para a classe 1. Eu devo ter falado isso no áudio, né, gente? Eu não sei se vocês estão vendo os meus vídeos no YouTube, mas os links estão lá. A gravação da aula de restauração com amálgama, eu acho que ficou boa, né? A Gabi até me falou e depois eu fui checar. A gravação da aula de microabrasão infiltrante não ficou muito boa. Foi na hora de gravar mesmo, não sei porque o tempo ficou errado. Mas dá para entender também. Ó, não tá vindo as perguntas, vamos lá. Na prática o isolamento não ocorre muito, a Giovana perguntou. Muita gente não faz isolamento. Principalmente para amálgama, não é um passo essencial, né? Mas para resina deveria ser. Eu costumo dizer que o isolamento absoluto ele é a paramentação da cirurgia. Você montar um campo cirúrgico e assim por diante. Você pode fazer uma cirurgia sem a paramentação, sem o jaleco cirúrgico estéreo, sem o campo cirúrgico e assim por diante? Pode, mas o correto não é fazer com tudo isso? Mesma coisa isolamento para uma restauração de resina. Você pode fazer sem? Pode, mas o correto é você fazer com isolamento. Tá?
Amálgama ser primeiro nas caixas proximais. Primeiro na caixa proximal. Na classe 2 você precisa primeiro colocar na caixa proximal e depois coloca na caixa oclusal. O porquê disso? Tá? Porque você tem um degrau, né? Vocês lembram do degrauzinho para a caixa classe 2? O degrau faz com que se você coloca primeiro no meio, que é mais em cima, para depois colocar na caixa proximal, fique ar preso. Você não consiga condensar direito lá embaixo na parede gengival, na caixa. Então, primeiro você enche as caixas proximais e vai subindo, e aí depois você coloca o amálgama no meio, na classe 2. Tá bom? Obrigado pelo like da aula de restauração com amálgama. Tá bom? Beleza. Larissa pediu para eu repetir o que, Larissa? Tu só falou repete. Mas o que? Qual parte? Da classe 2? É mais fácil tu falar, mulher. Sim. Tu não entendeu por que você coloca primeiro na caixa proximal? Tá. Então, de novo. Quando tu tem uma classe 2, tu tem a caixa oclusal e o degrau com a caixa proximal. A caixa proximal fica mais abaixo. Quando tu vai botar o amálgama aqui por cima, se tu botar primeiro na parte de cima, ele não cai para baixo. Ele vai ficar preso lá e ele vai caindo devagar. Então, quando ele começar a cair na caixa proximal, que é mais abaixo, ele vai ficar preso o ar, porque tu não colocou direito ele lá primeiro. Então, tu primeiro coloca na caixa proximal, condensa bem, vai subindo, para depois subir. Então, é como se fosse uma piscina que tu tem um degrau. Quando tu vai encher a piscina, tu enche primeiro a parte mais funda. Certo? Então imagina que tu tem uma piscina com um degrau. Quando tu vai encher, tu não vai encher por aqui. Tudo bem, a água é bem fluida, ela vai descendo. Mas o amálgama ele não é água, não é fluido. Então, se tu colocar primeiro na parte de cima, ele não vai conseguir descer direito para a parte de baixo. Certo? Olha a confusão aí. Ah. Tá bom, tá bom. Ô, putaria. Beleza, gente? Mais alguma dúvida de restauração com amálgama ou matrizes? Vocês viram os vídeos que eu coloquei das matrizes? Como que utiliza? Confecção da caixa proximal. Como assim, William? Na restauração de amálgama? Ou no preparo? Que a confecção da caixa é no preparo, né? Alice falando, agora eu não entendi quase nada. O que tu não entendeu, tu me fala, mulher, que eu boto de novo. A confecção da caixa proximal no preparo é na parte de preparo classe 2, né? Você tem que descer com a 245, fazer lá o pêndulo, ela tem que ficar retentiva no sentido da gengiva para o oclusal e expulsiva do meio do dente para fora, para a proximal. Eu posso colocar aqui, eu tô até com os slides abertos para vocês. Eu consigo passar, em vez da minha imagem, colocar os slides, se vocês preferirem. Isso. Só o slot horizontal. Na classe 2, só o slot horizontal. E a classe 2, estritamente mesial, estritamente distal, que é aquela classe 2 quando você não tem o dente vizinho. Esses três preparos classe 2 não usa matriz para restaurar. Os outros você usa.
Tá, vocês querem que eu bote na aula de restauração amálgama? Eu projeto para vocês. Ou vou tirando as dúvidas? Porque assim, querendo ou não, são os mesmos slides que estão no vídeo, né? Eu vou meio que repetir a mesma coisa que eu falei no vídeo. Eu acho que esse tira dúvidas acaba que abrange tudo. É, exatamente. Ele tá aqui, mas faz o vídeo. Eu vou até falar de novo, mas não tem algo a mais que eu possa falar, né? Eu acho que é melhor ir tirando as dúvidas. A Libna fez uma boa pergunta. Já respondi em relação a quais tipos de classe 2 não usam matriz, né, para restaurar. Ficou claro para vocês? Mais alguma dúvida? Isso. Não, é porque a ausência de dente é quando você tem uma caixa só mesial ou uma caixa só distal, né? Que é quando você faz o preparo pela aí esses dois preparos, né? Só mesial ou só distal, só o M ou só o D, são dois preparos que não usa matriz, porque tu não tem o dente vizinho, então tu restaura direto. Tu lembra dos tipos de preparo classe 2? Os preparos classe 2, ele tem aquele que vocês fizeram na prática, que é abrindo por cima, que a gente chama de slot vertical. Tem o slot horizontal, que é quando você abre entre os dois dentes, né? Esses dois, beleza. Tem o de túnel, que é quando você faz o túnelzinho por baixo da crista marginal. Tem o MOD, que é aquele que abre o dente inteiro, mesocluso distal. E tem os dois primeiros preparos que eu falo na aula, que é o preparo só mesial ou só distal, que é uma caixa, igual a caixa classe 1, só que deitada. Esses dois preparos eu só consigo fazer quando eu não tenho dente vizinho. Então, o paciente perdeu o 36. Aí ele tem uma cárie na mesial do 37. Aí eu vou fazer o preparo classe 2, porque é a mesial do molar, direto, visualizar, e eu vou restaurar como se fosse uma classe 1 deitada. Eu não preciso de matriz ali. Esses dois preparos, só mesial, só distal, eles não usam matriz. Assim como o slot horizontal. Entendeu? Dúvidas? Restauração com amálgama. Algo mais. Lembrar que o acabamento polimento ele só pode ser feito 24 horas depois. Isso é uma coisa que muita gente erra e faz acabamento polimento no dia, né? Tem que esperar pelo menos 24 horas para fazer. Normalmente, na clínica, a gente espera uma semana. Faz na semana seguinte, tá? Mas o ajuste oclusal não. O ajuste oclusal ele é feito na hora. O paciente não pode ir com amálgama alto. Eu posso explicar, mas assim, a parte de o acabamento polimento, o acabamento de amálgama, ele é bem simples. Eles têm as multilaminadas para amálgama. E o polimento é aquelas 3 borrachinhas, marrom, verde e azul, que é essa sequência, né? Tronco, folha e céu. Não tem muito segredo. A melhor explicação seria na prática. A gente vai ter uma aula prática de acabamento e polimento. E aí eu vou explicar para vocês como é que usa a sequência e assim por diante. De resto, basicamente, para triturar o amálgama, o porta-amálgama, que normalmente ele é em cápsula. Depois, para inserir com... O porta-amálgama não, desculpa, o amalgamador, para triturar. Para inserir o porta-amálgama,
para condensar os condensadores. Você usa primeiro os menores, depois os maiores. E para fazer o brunimento para a escultura, o brunidor, número 6 é o que eu gosto mais, mas tanto faz, qualquer brunidor, com força, né, já fazendo o esboço da escultura. Depois a escultura com 3S, ou com Lecron, ou com sonda, mas normalmente com 3S, tá? E aí depois faz a brunidura de novo de leve, de novo com brunidor. O ajuste oclusal você faz com foi a pergunta do Vitor agora, uma folhinha de carbono, pede o paciente morder, e aí se marcar o amálgama ficar pintado, né, de azul, vermelho, dependendo do lado da folha que você usou, aí você vai lá e desgasta com a multilaminada para ele não ficar alto. E o acabamento polimento, 24 horas depois, com primeiro multilaminada, acabamento, depois borrachas, né, para polimento. Tá bom? O óxido de zinco eu uso apenas quando vou usar amálgama e tem exposição de túbulo. Toda vez que você faz um preparo de amálgama, tem exposição de túbulo, né? Toda vez que você faz um preparo, você expõe túbulo. O óxido de zinco você usa quando você vai restaurar com amálgama, só com amálgama, né, normalmente, e você tem uma cavidade profunda em um dente com sensibilidade. Tá? Como um forramento do amálgama, você pode usar. Mas não é toda a restauração de amálgama, não. Se ela for média, não for muito profunda, o paciente for idoso, você não precisa pôr óxido de zinco, principalmente se ele não sente nada. Tá bom? Se fizer acabamento e polimento no dia, tem risco de perder a anatomia feita e a escultura ou também diminui a vida útil? Diminui a vida útil. Boa pergunta, Vitória. Se você faz um acabamento e polimento no dia, o amálgama ele não tem resistência suficiente ainda para ser desgastado com essa multilaminada com muita força. E aí você acaba causando microtrincas nele e a chance desse amálgama fraturar ou quebrar um pedaço, né, é muito grande. E aí você diminui a vida útil. Por isso que a gente não faz no mesmo dia. Desgaste com multilaminado onde ficar alto, no exame oclusal. Exatamente. Algo mais de restauração com amálgama, gente? O MTA você pode usar com qualquer material restaurador, tá? Só que ele não é muito usado porque ele é muito, muito caro. Mas você pode usar forrando amálgama, forrando resina. Só tem que esperar, como ele demora um tempo, né, para tomar presa. Depois de você colocar ele lá forrando ou capeando a polpa, direto e indiretamente, você tem que esperar ele tomar presa, uns 10 minutos pelo menos, para você colocar o outro material por cima. O ajuste oclusal não tem erro. Na clínica, quando vocês estiverem na clínica dentística, vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Tá bom? Não precisa ter medo, não. Sim, poderia. Mas assim, é raro a gente usar MTA quando não tem exposição mesmo, que não seja para capeamento direto, né? Porque ele é um material muito caro. E assim, ele induz formação em dentina terciária, induz, mas não é certeza. Então, imagina você gastar R$150 com um pouquinho de material para tentar induzir uma formação em dentina terciária, sendo que você não tem certeza que vai ter sucesso, né? Se for num tratamento expectante, é melhor a pasta de hidróxido de cálcio, é bem mais barato. E se formar ou não formar a dentina terciária, pelo menos você não gastou muito, né? Acabou que a gente mudou para a aula de proteção do complexo, mas tudo bem. Exemplos de caso clínico e o que usar. Posso colocar. Eu posso colocar uma atividadezinha com um caso clínico de proteção, né? Tipo, o paciente tinha tal idade e assim por diante. Mas gente, é porque não existe uma regra. Eu não gosto de deixar a parte de proteção complexo com uma regra fechada, assim.
Porque cada caso é um caso, você tem que avaliar e assim por diante, tá? Mas assim, não, mas as minhas atividades que eu estou botando não estão valendo nota não, Larissa. Viu? Não se preocupem. Eu estou colocando para que vocês testem se vocês aprenderam a matéria. Então eu dou uma aula online e eu coloco a atividade para que vocês respondam. Se vocês conseguirem responder direitinho, vocês estão sabendo a matéria, tá? Não se faz forramento com hidróxido de cálcio, não. Forramento seria um capeamento indireto. Não se faz com hidróxido de cálcio porque ele se dissolve, tá? Então, eu vou passar aqui, acabou que mudou o foco da aula, era uma revisão de restauração com amálgama, matrizes, microabrasão e infiltrante, mas eu vou passar aqui para vocês uma receitinha de bolo para o que a gente faz, certo? Então, estavam com dúvida nisso. Não, não vale nota as atividades que eu estou botando lá, não, tá? Então, quem quiser anotar, eu vou passar aqui para vocês como se fosse uma receitinha do que a gente faz em cada tipo de proteção, tá? Então vamos lá. Primeiro, capeamento indireto. Cavidade está profunda, não expôs a polpa, mas eu vou restaurar com amálgama ou resina e eu vou ter que fazer um forramento. Seria um capeamento pulpar indireto. Se for amálgama, óxido zinco eugenol, principalmente se o paciente tem sensibilidade. Se ele não tem, só ionômero. Se for resina, só ionômero, não bota óxido zinco eugenol. Ah, mas eu quero forrar com MTA para induzir dentina terciária. É um gasto que você não tem certeza que vai formar, então melhor não usar. Só ionômero mesmo, para os dois casos, amálgama ou resina. Se o paciente tem sensibilidade e é um amálgama, você pode usar óxido de zinco eugenol em vez do ionômero, tá? Se for amálgama. Se for tratamento expectante, eu vou colocar, vou deixar a cárie no fundo, vou colocar uma pasta de hidróxido de cálcio ou MTA. Ou melhor, pasta de hidróxido de cálcio porque é mais barato. Pasta de hidróxido de cálcio e fecho provisório com o ionômero. Espero 2 meses, bati o raio-x inicial, peço para o paciente voltar 2 meses depois, eu bato outro raio-x, vejo se formou dentina terciária. Se formou dentina terciária, eu tiro o ionômero, tiro a pasta de hidróxido de cálcio, tiro o resto de cárie todo, faço um forramento com ionômero, capeamento indireto, porque não expôs, e restauro com resina ou amálgama. O ideal, resina. Se for o capeamento direto, expôs a polpa, começou a sangrar, pó de hidróxido de cálcio, lava com água de cal, e aí deixou tudo limpo, capeia com MTA, é o melhor. Se não tiver, semente de hidróxido de cálcio. Forra com ionômero, restaura direto com resina. Ou amálgama, mas de novo o ideal resina, tá? E pode perguntar. Só para capeamento direto. Se você tem os dois, se você tem o MTA, o melhor é o MTA. Ele vai ter mais sucesso. Eu posto essa aula. Pode deixar, eu tô gravando, aí eu vou editar e aí eu posto essa aula para vocês. Tá bom? E aí, a parte fora o capeamento direto, então, a gente vai ter a remoção incompleta de cárie. Remoção incompleta de cárie, a gente deixa a cárie no fundo para não expor a polpa, e aí forra com ionômero e restaura direto com resina. Tira uma questão da P1 e coloca a atividade que a gente fez. Ai, a Lara é tão engraçada, não. Vamos lá. Então vamos lá. A curetagem pulpar não se faz mais isso, pulpotomia só se for em criança e eles vão ensinar direitinho como que eles fazem, tá? Tem mais alguma proteção que eu esqueci? Não, né? E aí, gente, algo mais?
Alguma dúvida a mais? Ela gosta de ti, Lara. A Larice, eu sempre soube que essa briga de vocês é amor. Capeamento precisa restaurar no mesmo dia, por isso que não usa hidróxido de cálcio. É isso mesmo. Exatamente. A não ser o capeamento direto, que aí quando você expõe a polpa, aí você precisa de um cimento ali em cima, né? Duro, que ele endureça. E aí ou você usa o MTA ou o cimento de hidróxido de cálcio. Não tem problema esse hidróxido de cálcio se dissolver com o tempo, porque a ideia é que forme uma ponte de dentina ali onde ele estava. Tá? Acabou que virou um tira-dúvidas da P1 inteira, né? Daqui a pouco o pessoal vai me perguntar sobre cárie. Ela perguntou se você tem que. Se o capeamento, todo capeamento você restaura no mesmo dia. Sim. Então, tanto direto como indireto você restaura no mesmo dia. E o hidróxido de cálcio, como ele não pode ficar embaixo de uma restauração definitiva. Eu posso botar o cimento de hidróxido de cálcio na primeira sessão do infiltrante, do expectante, tratamento expectante? Pode. Por quê? Porque você vai tirar ele depois. Mesmo que ele se dissolva, não tem problema. Você vai tirar na segunda sessão. Né? Essa foi a pergunta dela. Então, tipo, nos outros, sem ser expectante, eu não posso, porque ele vai se dissolver, né? E aí vai ter aquele problema que eu falei na aula depois de 1 ano, 2 anos. Forramento. Por que, que a gente não usa hidróxido de cálcio mais para forrar? Tem uma cavidade muito profunda, tá? Mas que não expôs dentina. Se não expôs polpa, desculpa, se não expôs polpa, eu ainda tenho, mesmo que fina, uma espessura de dentina. Eu posso pôr o ionômero direto? Pode, porque o ionômero é biocompatível e o ácido não passa para dentro do túbulo. Então, eu vou só forrar com o ionômero e restaurar. Por que, que isso é melhor do que eu forrar com hidróxido de cálcio, botar o ionômero e restaurar? Porque o hidróxido de cálcio lá no fundo, ele vai se dissolver. Depois de 2 anos ele desaparece. E aí vai dar sensibilidade, a restauração vai falhar, vai quebrar e assim por diante. Então, a gente não faz esse forramento embaixo da restauração direta com hidróxido de cálcio. Você faz só com ionômero. Aí você me fala, mas professor, a cavidade está profunda. Não é melhor eu botar alguma coisa que induza a formação de dentina terciária para que não fique tão fina aquela espessura de dentina? Mas algo que não se dissolva, que seria o MTA. Se você não tem MTA, bota só o ionômero e restaura. Melhor solução. Entendeu? Tirei a dúvida. Gente, quem tinha perguntado? APS, eu falo depois sobre a APS, tá? Vai ser um trabalhinho também, um vídeo, mas assim, a APS, o ideal é que ela seja em grupo, né? E aí não tem como vocês fazerem APS agora. Ok? E aí, gente, mais dúvidas? Provavelmente a APS vai ser um vídeo ou um podcast. É porque a gente ainda não definiu do quinto semestre os temas direitinho da APS. A gente está definindo com todos os professores do quinto semestre. Sim, a prova eu coloco até dia 8, os artigos e assim por diante. Mas eu acho que eu acredito que hoje mesmo eu coloque no Google Classroom para vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida? Restauração com amálgama, proteção do complexo, microabrasão, infiltrante. O pessoal tinha perguntado alguma coisa de microabrasão que eu não lembro. Falei que alguém ia tirar a dúvida sobre nomenclatura dos preparos e princípios gerais dos preparos cavitários.
todas as dúvidas sobre infiltrante. Diga uma. O infiltrante, gente, é uma resina bem fluida, como se fosse um sistema adesivo, só que ele é bem hidrofóbico. Que ele é usado para infiltrar nos poros da lesão de mancha branca do esmalte. Como ele tem a cor, né, a propriedade óptica parecida com do dente, ele mascara aquela mancha branca. E aí? Sem dúvidas. A Larissa falou que tinha dúvida, mas ela não colocou nenhuma dúvida de infiltrante. Eu coloquei um videozinho no Google Classroom que ele mostra bem direitinho o passo a passo do infiltrante. Uma dúvida que muita gente tem sobre infiltrante, apesar de ninguém escrever nada ou falar nada, é em relação a se eu posso usar o ácido fosfórico para fazer o infiltrante, né? O primeiro passo do infiltrante é o Icon Etch, é o condicionamento ácido. Não dá certo com ácido fosfórico. Na microabrasão dá certo você usar o ácido fosfórico, mas no infiltrante não. No infiltrante tem que ser o ácido clorídrico. Tá? Pode fazer microabrasão infiltrante na clínica, sim. Não tem o Icon na clínica da Fametro, mas eu tenho o Icon. E se alguém precisar fazer, eu levo e aí a gente faz um infiltrante. E a microabrasão a gente faz direto na clínica da Fametro. Bem comum. Entrou alguma criança falando aí. Por que eu não posso usar o adesivo convencional no lugar do infiltrante? Na aula eu falo isso. Porque o adesivo ele não infiltra, ele não é hidrofóbico o suficiente e fluido o suficiente para infiltrar nos poros do esmalte. O adesivo ele infiltra ali 20, 30 micrômetros no máximo no esmalte. E os poros normalmente eles são 100, 200 micrômetros. E aí você ia continuar com a mancha branca vendo lá. Ele não consegue mascarar. Penetra pouco. Sem problema, Rosa. O meu tá só falando aqui. Ah, papai. Essa é uma pergunta mais sobre a aula de clareamento, que eu ainda vou dar. Pode fazer ela de novo, tá? Na aula de clareamento, mas assim, o correto é que tu faça o clareamento antes do infiltrante, tá? O infiltrante, ele de certa forma, ele atrapalha um pouco no clareamento. E aí, o correto é que, se o paciente tem sensibilidade, você diminua a concentração do gel, se possível, use um protocolo de clareamento caseiro, e não, tipo, eu vou usar o infiltrante como um dessensibilizante, para diminuir a sensibilidade. Não, tá errado. O tipo de dessensibilizante que a gente usa? Não, não, não é. Pelo contrário, é o que eu comecei falando. O infiltrante ele é usado depois do clareamento. Tu faz o clareamento e aí depois tu faz o infiltrante. Não é um protocolo dessensibilizante, não. Usar infiltrante, tá? E se o dentista falar não no clareamento sai. Como assim? Eu não entendi. Lara, com tua pergunta. No clareamento sai o que? A mancha branca? Aí tu muda de dentista.
porque ele não sabe. Caso tenha uma mancha branca e fizer o clareamento, eu preciso pedir o dentista para fazer o infiltrante? Não. Se a mancha branca não te incomoda, tu não precisa fazer o infiltrante ou a microabrasão. Tem muita gente que tem manchas brancas de hipoplasia, fluorose leve e nunca tratou. Não tem problema nenhum. Larissa pediu para eu repetir a parte do hidrofóbico, né? Porque o esmalte, quando você condiciona e abre os poros, o esmalte ele é bem hidrofóbico. E o adesivo, ele é hidrofílico, porque ele é feito para a dentina também, que tem água. Então, por isso que o adesivo não consegue penetrar bem, o infiltrante ele demora, mas ele penetra, né, por capilaridade. Porque ele tem essa característica hidrofóbica, ele não gosta de água. E aí depois que tu polimeriza, não entra água nele. Por isso que ele tem um sucesso no tratamento. Microabrasão. Como que eu junto o ácido com a pedra pómez? Bem simples. Lembra o hidróxido de cálcio? No hidróxido de cálcio, eu não boto 2 bolinhas de cada pasta. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai botar uma bolinha de pedra pómez e uma bolinha de ácido, do mesmo tamanho. E aí você mistura eles. Tá? Quantidades iguais, Vitor. Porque o ácido fosfórico, para o infiltrante de esmalte, o ácido ele não consegue abrir os poros para que o infiltrante entre. O ácido fosfórico ele forma um fosfato de cálcio que ele cria tipo uma erosão assim. Tem até no slide uma imagenzinha escura, né? Aí os poros não ficam abertos para o infiltrante entrar. Então no infiltrante precisa ser o ácido clorídrico. Diferente da microabrasão, que eu posso usar o fosfórico com a pedra pómez. Caso eu tenha uma mancha branca e só fizer o clareamento, eu preciso pedir para o dentista fazer infiltrante? Não, já falei, né? O clareamento não tira a mancha branca, ele evidencia mais, tá? Os poros da lesão ficam mais brancos. Tudo separado. Aula prática para ver essas coisas, é só na clínica mesmo. Você vai aprender a fazer mesmo. Clareamento, microabrasão, infiltrante. Não tem aula prática. A não ser que a gente marque com um de vocês, né? Tô brincando. Teria que ser na clínica. E a gente tá agendado no laboratório. A clínica tá cheia.